Hoje, nossa lição de hoje, vamos puder lançar aqui no telão para nós o escopo da lição. É a lição 5, que vai falar do capítulo 7 de Hebreus. Dentro desse livro, desse contexto, é um capítulo muito importante. Nós não sabemos muito bem a autoria de quem escreveu Hebreus. Eu creio que foi Paulo, pelo estilo da escrita, né, que escreveu e veio Lucas e traduziu para o grego. Então tem dois aqui trabalhadores nessa carta. Depois de muito ler, eu entendo isso, mas tem outros que não. E tudo bem, o importante é saber que essa carta chegou para nós. Estamos lendo ela hoje aqui. A Bíblia é assim. É uma coisa que eu gosto muito, que eu gostei muito de ver ontem aqui à tarde, foi quando o pastor Samuel Câmara, ele pega a Bíblia, ele pega os seus manuscritos, ele manuseia a Bíblia, o manuscrito, como uma criança, um brinquedo, assim, no sentido de gostar muito daquilo. E isso passa para a gente. Porque se alguém vier aqui falar de alguma coisa que não gosta, quem está vendo não vai gostar também. Eu tenho que passar algo que eu sinto, que eu tenho, que eu consigo passar o meu amor, o meu fervor por aquilo. Isso é importante para um pregador, que prega a palavra de Deus. Ele não prega o superficial, ele pega o espiritual que está atrás daquela palavra. Isso nós sentimos quando alguém vem aqui pregar com fervor, com amor por aquilo. Eu sinto isso, eu vi isso ontem aqui. E quando deu o delay que travou aqui, eu achei muito interessante, eu dei risada, contei para minha esposa, o pastor André sentado aqui, e travou aqui, e travou a imagem. Aí o pastor André falou assim: pai, o senhor me ouve, pai? Pai, o senhor está me ouvindo? Aleluia! O nosso pai ouve, o pai espiritual ouve, o pai terreno também ouve. Estava cortado um pouquinho, ele ouve. Pai, o senhor me ouve? Irmãos, é bênção, irmãos, é bênção. Tá, a próxima conferência vai ser melhor ainda. Estava lotado aqui, irmãos. Só para os irmãos, quem não veio, estava cheio, lotado aqui, irmãos. Foi tremendo. Olha a responsabilidade do pregador hoje aqui. Olha só, né, irmãos? Como diz o pastor, não sei se foi o primeiro pastor que pregou ontem, ou o primeiro ou o segundo. Prateleira alta, né, que teve aqui ontem. Nós estamos aqui, irmãos, sendo colocados na prateleira ainda. Mas amém, Deus usa, né, do jeito dele. Olha só, o louvor foi tão intenso que comecei a bater palma e louvor aqui, o meu relógio arrebentou, irmãos. Tão forte foi o louvor aqui hoje. Arrebentou, saiu o pininho aqui. Irmãos, nesse livro, nesse capítulo especificamente, é um capítulo chave, né? Todo jurista, todo advogado, todo juiz, todo estudante de direito deveria ler o livro de Hebreus inteiro, irmãos. É uma defesa, é uma argumentação, um texto dissertativo argumentativo completo. É uma base lógica, teológica, exegética completa. É um dos maiores textos que tem sobre argumentação, sobre defesa de algo. É um texto maravilhoso. E o capítulo 7 é o ápice, é o clímax, é a vértice desse livro. Os versículos anteriores, não é em vão que Hebreus 7 está bem no meio do livro de Hebreus. 6 capítulos antes, 6 capítulos depois, ele está no centro. Será que já aponta para algo também? Quem está no centro da nossa vida? Quem está no centro da igreja? Esse capítulo 7 vem apontar Jesus como o sumo sacerdote. Olha a verdade prática. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, da ordem de Levi. Ele vem mostrar que Jesus é superior à ordem de Melquisedeque, e já foi falado nos capítulos anteriores que ele é superior aos anjos, que ele é superior a Moisés, que ele é superior a isso, que ele é superior àquilo, e ele é superior. Jesus é superior a tudo. Ele é Deus. Só isso basta. Mas, nesse capítulo, o escritor vem fazendo uma defesa, vem levantar uma questão e apontar, né, uma solução para isso. Porque naquele momento, os hebreus estavam com medo das perseguições, alguns saudosistas, querendo voltar às antigas práticas do judaísmo, alguns por religiosismo, gostavam daquelas práticas. E mostrar uma religião diferente agora, é difícil, estava acostumado. Tinha os ritos, tinha as figuras, tinha os móveis, as mobílias, tudo ali.
para levar eles para quem? Para Jesus. Eles não sabiam ainda que tudo aquilo lá eram figuras, eram tipos, eram sombras de coisas que viriam lá na frente. E quem que viria, ser ali a causa máxima de tudo isso? Era Jesus. Eles não sabiam ainda. E por causa das perseguições, por causa de tudo isso que eu falei, eles estavam voltando atrás, querendo voltar para as antigas práticas. Estavam tentando regressar, recuar da verdadeira religião, que é Jesus, que não é uma religião. E eu falo para você hoje, minha irmã, meu irmão, que talvez esteja com o coração agora apertado, com o coração meio contrito, angustiado, talvez pensando que antes era melhor, que lá atrás era melhor, que o passado era melhor, que as amizades de outrora era melhor, porque você vê muitas vezes eles alegres nas rodas de conversa, lá fora, mas melhor é estar aqui dentro. Melhor é estar aqui, junto com os irmãos da fé, com a família da fé. E mesmo que esteja sendo muito difícil a perseguição, a dor, a dificuldade, melhor é estar aqui. É aqui que a cura vem, é aqui que o fogo desce, é aqui que o problema é solucionado, é aqui que a palavra é liberada para curar, para libertar, para salvar. É aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não há lugar melhor que esse, meu irmão. Não há lugar melhor. É aqui na casa do Pai. É aqui, juntos. Olha o que Deus diz para você lá em Isaías 41, 10. Talvez seja para você hoje, meu irmão, que está aqui, querendo regressar. Talvez com um pensamento, hoje talvez seja o meu último dia que eu vou para a igreja. Talvez seja hoje a minha última tentativa de encontrar uma resposta para o meu problema. Porque está difícil demais, está pesado demais. Não temas, nem te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Continue, meu irmão, não para. Continue, a vitória logo vem. Nós somos vitoriosos, né? Como diz o nosso slogan aqui no finalzinho do culto, a vitória é nossa. Levanta a tua mão aí, vai. A vitória é nossa. Sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, olha só, a verdade prática diz assim: o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, da ordem de Levi. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, da ordem de Levi. E no tópico primeiro, diz assim: Melquisedeque, ou a ordem de Melquisedeque. Para nós entendermos um pouquinho esse contexto todo que nós estamos falando aqui, quando fala ordem de Melquisedeque, a palavrinha aqui, ordem de Melquisedeque. Essa ordem nada mais é do que a linhagem sucessória. Ou seja, quem poderia substituir quem? Era uma lei, tinha uma lei. Quando fala ordem, quer dizer uma lei de substituição, de sucessão, uma linhagem sucessória. Então tinha a linhagem sucessória de Melquisedeque, tinha a linhagem sucessória de Arão. E fala que o sacerdócio de Cristo é superior a tudo isso. Aleluia. Se fala que algo é superior, infere-se que tem algo inferior. Isso é uma interpretação rápida do texto. Se tem algo superior, tem algo inferior. Se tem segundo, tem primeiro. Então, olha só, para mostrar tudo isso, que Jesus, ele é superior ao sacerdócio de Arão, que era o sacerdócio da lei, o nosso escritor aos Hebreus teve que formular aqui 13 capítulos da sua tese de doutorado, do seu TCC, para fazer uma argumentação, para mostrar para os hebreus, qual que é o título da carta? Carta aos Hebreus. O público-alvo está bem claro, carta aos Hebreus, mostrar para os hebreus que estavam querendo recuar, retroceder, que não era para fazer isso, retroceder, recuar, era voltar aos rudimentos da lei, era voltar às sombras da lei.
Então esse escritor aos Hebreus vem formular tudo isso para convencer, para persuadir esses irmãos hebreus a permanecerem em Cristo, que é superior à ordem de Arão, ou ao sacerdócio de Arão. Então ele vai formular todo um texto aqui, toda uma escritura, para provar para esses irmãos tudo isso que ele está falando. E ele pega um argumento muito forte na lei, ou no livro dos Hebreus. Vai lá na Torá, vai lá na Bíblia dos Hebreus, na Bíblia dos judeus, e ele fala, você não quer usar a Bíblia? Então eu vou usar a Bíblia também. Ele vai lá e pega a Bíblia dos judeus, vai lá em Gênesis 14, que todo hebreu conhecia muito bem, diferentemente do que o pastor Samuel disse aqui ontem, que 10% do povo lê a Bíblia, né, toda a Bíblia, ao longo da vida. Lá para os hebreus é obrigação, desde pequenininho, eles lerem toda a Bíblia. E o pai, né, colocar na sua mente, na sua cabeça, toda a palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio 6. Inculca na cabeça do teu filho, andando, caminhando, levantando, deitando-te, por onde andar, a palavra deste livro. Então, o escritor de Hebreus veio, falou, você quer usar a Bíblia? Vocês creem na Bíblia? Tudo bem, eu vou usar a Bíblia de vocês. O Antigo Testamento nosso aqui hoje é a Bíblia do judeu, a Tanakh, né? Então ele pegou a Bíblia dos judeus e foi convencer os judeus com a sua própria palavra, que eles conheciam muito bem. Ele acha um personagem muito interessante, chamado Melquisedeque. Vai lá em Gênesis 14, ele encontra um personagem chamado Melquisedeque para defender a sua tese. Então ele pega Gênesis 14, verso 18 e 20, se o irmão puder colocar aqui, Gênesis 14. Gênesis 14, nesse versículo 18 e 20, vai, né, dar uma passagem, uma narrativa, de quando Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló, houve uma grande guerra entre 5 reis contra 4 reis, levaram cativo a família de Ló, que era sobrinho de Abraão, então contaram para Abraão que o seu sobrinho Ló tinha sido capturado, então Abraão reúne de 318 homens da sua casa e vai em busca de Ló e sua família. E por tabela ele traz a família de Ló, todos os seus filhos e todo o povo que foi capturado. E na volta dessa guerra que Abraão venceu com seus 318 homens, ele traz, né, e vai ao encontro dele esse rei misterioso. Olha só, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Verso 19. E abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Este é o trecho, acontecido 600 anos antes da lei. O importante para nós hoje aqui é entender o seguinte, esse texto vai retratar uma narrativa, uma história que aconteceu 600 anos antes da lei ser instituída. É um argumento muito convincente e importante, quem saiba isso, é importante sabermos isso. Porque o escritor aos Hebreus está escrevendo para um povo que era preso na lei. Então ele fala, peraí, como que eu vou convencer esse povo preso na lei que tem algo que é importante, mas já falava antes da lei. Então ele vai lá em Gênesis 14, pega uma história, uma narrativa de um personagem muito importante que era Abraão, o patriarca, que todas de Abraão, para os irmãos terem uma ideia, descenderam até os árabes, o judaísmo, cristianismo, todo o respeito de Abraão é em todas as maiores religiões do mundo. Então o respeito era muito grande com Abraão. Então ele fala, peraí, tem um personagem de Abraão que eles respeitam muito, e no entanto que alguns debates com Jesus e os fariseus, eles falaram, mas peraí, você conheceu Abraão? Peraí. Então, olha só a importância de Abraão na história. Ele pega um personagem muito importante, vai lá e começa a abrir essa história para eles. Peraí, se vocês creem nessa história, obedecem essa história, então tá bom. Então, só que Abraão, ele deu dízimos a quem? A Melquisedeque. E Melquisedeque, segundo a tua palavra, que está escrito aqui na sua Bíblia, diz que Melquisedeque era sacerdote e tinha uma ordem específica para ele, tinha uma linhagem sucessória diferente. Não era da linhagem de Levi, que foi feita 600 anos depois. Era de uma linhagem
especial. E mesmo assim, Abraão reconheceu essa autoridade de Melquisedeque e ofertou o seu dízimo, não de uma parte, lá diz de tudo. Olha a importância dessa palavrinha tudo, já que a gente vai falar sobre ela, tudo. Melquisedeque, né, nós entendemos aqui que ele era um rei real, um rei de fato, um rei que existiu. Não era um personagem de uma metáfora, de uma alegoria, não. Era um personagem real, de fato, e que existiu. E mesmo assim, Abraão vem e oferta o seu dízimo de tudo. Irmãos, Abraão foi, lutou, venceu, voltou e agradeceu. Resumindo o dízimo. Dízimo é gratidão. Gratidão pelo que Deus já nos fez. Diz o poeta que gratidão é a memória do coração. E é isso que nós vemos aqui hoje, nessa história. Tá? Então o escritor aos Hebreus vai construindo a sua tese, pegando de um texto muito oportuno, muito importante, para mostrar para o povo que ele queria, né, persuadir a ficar na fé, a não voltar, a não recuar. Diz a Bíblia que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Olha a importância de permanecermos, avançarmos. Recuar não é de Deus, meu irmão. Se por algum motivo vem alguma voz no seu coração, na sua mente, dizendo para você voltar, recuar, não, pera um pouquinho, não, vai não. Na igreja 2 vezes por semana, não, vai uma só. Aí passa um ano, começa a vir uma vez a cada um mês, vem 2 vezes por mês, por exemplo. E gradativamente vai diminuindo. Essa é a intenção do diabo. Tentar o quê? Fazer com que recuamos. Deixamos de crer e permanecer na fé que a nós foi dada. Mas estamos aqui hoje, essa palavra, irmão, se fosse para colocar um tema nela, não desista, persevere, continue, não pare. Essa é a mensagem do Evangelho, aquele que perseverar até o fim. Essa é a mensagem da igreja, avançando e destruindo as portas do inferno. Esse é o projeto, é o propósito de Deus, é o id, Evangelho é ir. Aleluia! Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos. Sempre tem a questão de ir, de caminhar. Um dos livros que eu gosto muito aqui no Evangelho é Atos. Atos é ação, não é parar. É sempre ação, movimento. Onde tivemos um grande movimento aqui, passou. Estamos aqui em outro hoje novo. E amanhã novo, terça-feira novo, quinta-feira novo, e assim vai. O Evangelho é isso, é ação, é movimento. Até o grande dia do Senhor. Não paramos. Diz a minha mãe que a água parada dá bicho. Então continua, crente caminha, continua, não para. Irmãos, tópico 2 da lição fala assim. Então a ordem de Melquisedeque era essa ordem. Uma ordem que não tinha início, não tinha fim. Quem que foi o pai de Melquisedeque? Não falam. Quem que foi a mãe? Não fala. Quando foi o nascimento de Melquisedeque? Não fala. Quando que foi seu fim? Não fala. É uma ordem diferente, uma ordem especial que tinha ali. Então não tem como o hebreu ele tentar fazer com que, né, ele veja alguns traços da lei de Levi. Não há. É uma ordem especial e mesmo assim foi considerado sacerdote do Deus Altíssimo. E ele vem ao encontro de Abraão com pão e vinho. Melquisedeque significa rei de justiça ou rei justo. Olha só as tipologias que nós vamos entender agora aqui. Melquisedeque, o nome Melquisedeque, Melquisedeque vem rei justo ou rei de justiça. Ele era rei de uma cidade chamada Salém. Salém significa paz. Então ele era rei de paz. Vamos colocar junto agora. Rei de justiça, rei de paz, que é Salém. Trouxe pão e vinho. Não tinha início, não tinha fim, que apontava para a eternidade. Olha só os traços, as características de Melquisedeque. Nós olhamos para essas características. Apontam para quem? Para quem estava apontando tudo isso? Quem que é o rei de justiça? Quem que é o rei de paz? Quem que fez a instituição do pão e vinho na ceia? Olha quantos traços há nesses simples 3 versículos de Gênesis 14. Apontando para Jesus.
Então, o escritor de Hebreus é muito sábio, inspirado por Deus. Ele pega esses traços e faz a sua tese em cima disso, para mostrar que Jesus estava, trabalhando na história do povo lá atrás, antes da lei, 600 anos antes da lei. Era o que ele precisava, era o argumento-chave para ele defender a sua tese aqui em Hebreus capítulo 7. Era isso que ele precisava. Tudo eram sombras, Tudo apontava. E quando, irmãos, nós falamos que é uma linguagem, até dentro dos cursos teológicos, a gente fala tipologia, sombras, figuras, Ele é um tipo de Cristo. José era um tipo de Cristo, Noé era um tipo de Cristo. A arca era o tipo da graça. E, nós vemos isso muito nas aulas, E como aqui também é uma aula, a gente pode falar um pouquinho. Quando nós vemos isso, alguém falando, ou um texto falando que, por exemplo, nesse caso específico, Melquisedeque, pelas suas características, pelos seus feitos, ele era um tipo de Cristo que apontava para Cristo, que ele era uma figura de Jesus, que apontava para Jesus, e os seus feitos são isso. Nós estamos falando o seguinte, mesmo antes de Jesus se manifestar aqui nesse mundo, ele sempre cuidou do seu povo. Sempre cuidou, ele sempre cuidou de você, mesmo antes de você se tornar um cristão. Mesmo antes de você abraçar o evangelho e se converter, levantar a mão, Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como meu único sustentador. Jesus estava cuidando de você antes. Isso que a tipologia fala, mostra para a gente o cuidado de Deus na mordomia do seu povo, antes dele se manifestar, ou manifestar algo. É esse cuidado que nosso Deus tem conosco, meu irmão, minha irmã. É esse cuidado que ele tem. Quando a gente se converte, quando a gente vem para Jesus, eu falo por experiência própria, eu vim para Jesus com 26 anos de idade. Então a gente começa a lembrar dos livramentos que nós tivemos outrora. E foram muitos. E nós conseguimos ver o quê? A mão de Deus lá atrás, nos guardando, nos protegendo, depois que a gente se converte. Ah, não, mas aquela foi, não é possível que lá ter sido uma coisa casual. Lá foi um grande livramento. É esse cuidado, é essa provisão do Senhor. Provisão é o quê? Olhar para frente. É Deus na sua onisciência, sabendo como prover todos os meios para que nós cheguemos nesse dia de hoje aqui, e você está sentado aqui nesse lugar, ouvindo essa palavra. Não é por acaso que cada um está aqui. Eu não estou aqui por acaso. Não é porque eu mereço estar aqui que eu estou aqui. Não é porque você merece, você é bom, é bonitinho, não. É porque um dia Jesus se fez sacrifício por nós e derramou o seu sangue por cada um de nós. É esse Jesus que eu sirvo. É esse Jesus que você serve, que fez tudo isso por você. Mesmo muitas vezes nós não merecendo gota alguma desse sangue, ele derramou por inteiro cada gota do seu sangue. É esse Jesus que eu prego e que você ouve e que você vive dia após dia, que essa igreja prega há muito e muito tempo e vai continuar pregando poderosamente até a volta de Cristo. É esse Jesus, meu irmão, que fez cada um estar aqui hoje juntos. Diz a palavra de Deus em Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Qual que é o seu problema? Que vai acontecer daqui a um mês, daqui a uma semana. Amanhã talvez algum tenha um problema lá no trabalho, tem uma conta para pagar, não sabe qual é, não sabe como encontrar ali a provisão. Talvez tenha um filho com problema que vai talvez ter alguma coisa que você tem que resolver o mês que vem, o ano que vem, não sabe. São tantas coisas hoje que nos rodeiam, irmãos. Tantos fatores que podem mudar a ordem da nossa vida no estalar de dedos. A pandemia mostrou isso para a gente. Nós não temos certeza de nada, entre aspas. Eu tenho certeza que meu Deus cuida de mim. Eu tenho certeza absoluta que meu Deus cuida de mim. Nos mínimos detalhes, Ele cuida de mim e cuida de você. Nos mínimos detalhes. É um Deus presciente, onisciente, onipotente. É um Deus que sabe todas as coisas. Ele cuida. Então Ele estava cuidando do povo. Lá de Gênesis 14, já com esse Melquisedeque, que simbolizava, prefigurava, Era uma tipologia de Jesus. Ele não foi uma teofania, alguma coisa como que Deus voltou lá, se manifestou de fato. Não, era um rei real. Interessante que naquela época lá de Gênesis, quando fala rei de Salém,
Salem significa paz. Eu não falei da paz para o Senhor agora para os irmãos? Então olha para o seu irmão e fala paz do Senhor. Fala Salem do Senhor, meu irmão. Salem. Salem derivou a palavra shalom. Shalom. Shalom, Salem. Depois lá na frente, Jerusalém. Né? Irmãos, antigamente cada cidade tinha o seu governante. E esse governante era chamado rei. Então por isso tinha muitos reis. Na verdade eram cidades, né? E o governante era chamado de rei. Por exemplo, se São José fosse antigamente, como é que chamava o rei de São José hoje? Eu nem sei, mas mudou o prefeito aqui. Então hoje é o Anderson Silva, né? Porque o prefeito... Anderson Faria? Anderson Silva é o lutador, né? Ou era, né? Mas então, Anderson Faria é o nosso rei hoje. Equiparando a Gênesis aqui. É o rei Anderson Faria. É como Melquisedeque era. Um rei, um prefeito da cidade. De fato, governador. E ele existiu. Tá? Isso é importante para a gente entender toda a argumentação aqui do escritor aos Hebreus. Então a ordem de Melquisedeque ficou bem clara para os irmãos? Tudo bem até aqui? Tudo em paz? Podemos prosseguir? Vamos lá, irmãos. Temos ainda 3 horas para terminar. Segundo, ordem de Levi e de Melquisedeque. Vamos pegar na ordem de Levi agora. Então nós falamos do personagem misterioso, um tipo de Cristo, recebeu o dízimo de Abraão. Ordem de Levi. Ordem de Levi. Quem foi Levi? Aqui entra, né, o ponto importante. Às vezes nós falamos muito levita. Levita não é aquele que suspende assim, flutuando, não, irmãos. Levita vem de Levi. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. Tá? Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Então Levi foi um dos 12 filhos de Levi. Lá em Hebreus 7,14, se o irmão puder projetar aqui, Hebreus 7,14, fala o seguinte, olha só. Hebreus 7,14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Olha só, visto ser manifesto, aconteceu, é fato, que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Por que Moisés nunca falou de sacerdócio referente à tribo de Judá? Porque a tribo que ele falou e levantou o sacerdócio era a tribo de Levi. Logicamente, ele não ia falar de sacerdócio de Judá, porque Deus instituiu para Moisés, pessoalmente, né, levantar, suscitar, retirar sacerdócio da tribo de Levi. E foi por acaso que Deus levantou a tribo de Levi para ser a tribo que representaria o sacerdócio? Não foi por acaso. Um dos maiores critérios que Deus utilizou para retirar, para nomear Levi para ser a tribo representante de todas as 12. Ele falou, vou tirar uma tribo. E qual vai ser essa tribo? Vai ser a tribo de Levi. Por acaso? Não. O maior critério que Deus utilizou para nomear a tribo de Levi como progenitora de sacerdócios foi a verdadeira adoração. Os irmãos conhecem muito bem a narrativa do bezerro de ouro. Quando todas as outras tribos, enquanto Moisés foi buscar, né, a lei, buscar ali os mandamentos, a ordem, o proceder de Deus, e demorou um pouquinho, 40 dias. 40 dias. As outras tribos todas, né, por facilidade, não sei a palavra exata aqui agora, liberalidade, de Arão, também, que participou ali do projeto ali, eles fizeram um bezerro de ouro. E aí, o povo começou a adorar um bezerro de ouro quando saiu ali do Egito. E Deus fala, Moisés, volta Moisés, desce lá. O povo que você tirou do Egito está reverenciando um bezerro de ouro. Aí Moisés desce, os irmãos conhecem a história. Apenas uma tribo ali, ela adorou verdadeiramente, não se prostrou a outros deuses, permaneceu firme ao único Deus, ao nosso Deus verdadeiro. Então por esse episódio, Deus institui Levi como a tribo que seria, né, a principal a suscitar sacerdócios. Adoração é importante, meus irmãos? Adoração é importante? Pergunta para o teu irmão do lado, adoração é importante? A verdadeira adoração é importante?
Olha só, Deus, Ele só é Deus de quem o adora 100%. Você pode adorar a Deus 99% e deixar 1% com alguma coisinha lá. E não colocar esse 1% para Deus. Deus, Ele quer tudo. É toda a alma, espírito, alma e forças, mentalidade, intelectualidade, tudo é do Senhor. Adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, sentimento, força, intelecto, tudo. Deuteronômio 6. 100% é 100%. Não tem como deixar 99% para Deus e 1% para o mundo. Aquela história do jovem que fazia todos os mandamentos, tudo, mas tinha uma coisa que ele não fazia. Vai, vende tudo, dá aos pobres, segue-me. E ele não fez porque era dono de muitas propriedades. Uma coisa talvez vai estar barrando, né, essa adoração completa. Eu não falei para você ficar atento ao tudo, ao todo? Adoração completa? O primeiro rei de Israel, Saul, veio uma ordem direta de Samuel para ele. Os amalequitas não deixaram que o povo de Israel passasse. Então vem a ordem de Deus. Destrói tudo. Lá a palavra é bem clara. Diz assim, ó, irmão, olha o grau da autoridade e da incumbência. Destrói totalmente tudo. Está literalmente assim, irmãos. Totalmente tudo. Foi dito para Saul fazer. A ordem foi clara. Não há equívoco na ordem. Totalmente tudo. E Saul vai com seu exército, 200 mil homens, vai lá, nos amalequitas, destrói os valentes, os guerreiros, e poupa o melhor do gado, o melhor da ovelha, as melhores capas, os melhores tesouros, e traz para Israel. E aí quando Samuel vai ter com ele, o Samuel fala assim, que balido de ovelhas é essa que eu ouço? Que mugido de vacas são essas que eu ouço? E essas vozes? E esse rei Agag? Aí Saul, não Samuel, calma aí, peraí. Olha bem, veja bem. Quando alguém começa a justificar o erro, né? Não, veja bem, olha só. Não é bem por aí, Moisés. É o melhor que nós trouxemos para oferecer para Deus. Nós trouxemos para oferecer para Deus, é o melhor. É para Deus. Não era para Deus, irmãos. Eles cresceram os olhos naquilo ali. E vem a ordem de Deus para Samuel. Samuel mata o rei Agag, queima tudo aquilo lá. E aí Samuel fala assim, é uma palavra que eu gosto muito, um versículo chave. 1 Samuel 15, 22. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Simples assim, irmãos. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E anota aí, irmão, no seu caderninho de anotações. Obediência só é obediência quando é obedecida na primeira vez. Na segunda vez não é mais obediência. Se alguém precisar falar com você segunda vez, já não é mais obediência. Obediência só é obediência quando você faz e cumpre na primeira vez. Simples assim. Então vem todo esse projeto aqui, irmãos, todo esse propósito aqui, que Deus colocou, né, em relação ao levita, a adoração verdadeira, todo esse trâmite com o Senhor, foi para dar a lei, foi para levantar a tribo de Levi. Só que Deus é um Deus onisciente, um Deus cuidador, Ele não revela todo o seu propósito em um determinado momento, porque nós sabemos que Ele tem os seus propósitos bem definidos também lá na frente. Ele é um Deus atemporal, que não se prende ao tempo, né? Foi dito muito bem isso ontem aqui, intemporal, né? Mas Ele cuida do nosso tempo, e Ele sabe exatamente quando algo vai acontecer ou não. Então Ele está preparando uma tribo para ser o quê? Né? Uma figura, um mediador. Porque toda religião, se você olhar nas histórias das religiões antigas, toda religião tem um mediador entre ela e o seu Deus. Tem um mediador. Então nesse caso, nesse momento aqui, quem que era o mediador? A função de sacerdote, biblicamente falando, era o quê? Pegar o que era concernente ao povo e levar a Deus. O sacerdote, simplificando a história, o sacerdote faz isso, pega do povo, leva a Deus. Diferente do profeta, que pega de Deus e lança ao povo. Profeta é isso, pega de Deus, mostra e revela para o povo. Sacerdote pega do povo e apresenta para Deus. E Deus institui uma tribo separada. Né? Se você for olhar Números 26, vai ver lá que tinha 23 mil homens na tribo de Levi. 23 mil pessoas destinadas ao sacerdócio de Levi. 23 mil homens trabalhando para o templo, fazendo as funções de um sacerdote. E o que o sacerdote fazia lá no templo?
Na época de Moisés, ele degolava animal, sacrificava animal, matava animal, alimentava animal, cuidava do animal para a oferta no dia seguinte, pegava a oferta, guardava a oferta, contava a oferta, limpava o templo, guardava as coisas do templo, movia, quando o templo tinha que ser movido, levava o templo, guardava o templo, desmontava o templo, e quando tinha tempo, cantava no templo. Essa era a função do levita. Muitas outras mais. Só que tinha os turnos separados, cada um no seu turno, segundo a sua turma, segundo as famílias, né? Então, irmãos, era todo trabalhado, todo de uma forma sistemática, mas eram sombras, eram figuras daquilo que viria a ser de fato o real. O real está chegando, vamos chegar aqui, daqui a pouco a gente chega no 3 aqui, tá? Então, tudo isso, irmãos, eram coisas que se concretizariam ainda numa época vindoura. Moisés, Eli, Samuel, todos eram de descendência levítica. Era impossível entrar pela lei de Moisés no sacerdócio levítico se não fosse filho ou descendente de Levi. Tá? Guarda bem isso. Para ser sacerdote de Levi, ou um sacerdote na época de Moisés, tinha que ser o quê? Vamos lá, meus irmãos. Para ser sacerdote na época de Moisés, tinha que ser um levita. Nasceu levita, com 30 anos de idade, o homem, a função dele era servir no templo. Era o serviço religioso obrigatório, similar ao serviço militar obrigatório nosso hoje. Então, nasceu na tribo de Levi, a função daquele homem, aos 30 anos de idade, era servir no templo. E ele ficaria servindo ali todo o seu tempo hábil na sua idade. Então, nasceu levita, seria um sacerdote. Moisés, Eli, Samuel, Ezequiel, todos levitas, tá? Então não tinha como escapar. Continuando, irmãos, para a gente terminar. Tópico 3. Jesus, o sacerdote perfeito e eterno. Falamos da ordem de Melquisedeque, que era uma ordem atemporal, que era uma ordem sem genealogia, sem princípio, sem fim. Não tinha um pai, não tinha mãe, ofereceu pão e vinho, ele era rei de justiça, rei de paz, tudo prefigurando Jesus. Falamos da ordem de Levi, como que surgiu o sacerdócio na história do povo de Israel. Levi, um dos filhos de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, tá? Não adorou o bezerro, foi instituído como a tribo que suscitaria sacerdote. Para ser levita, tinha que ser sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser levita, nascer da genealogia de Levi. Tudo bem até aqui. Mas agora vem um caso, e é o ponto, é o motivo da carta. Então o hebreu, os cristãos daquela época que foi escrito Hebreus, eles tinham o quê? A convicção plena que sacerdote, eles sabiam disso aqui, sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Mas surgiu um tal Jesus, que veio da tribo de Judá. E perante a lei, perante Moisés, Judá nunca houve sacerdote. Nunca veio o sacerdote de Judá. Então não tinha como que Jesus vai entrar nessa lei? Ele não é judeu, ele não é levita, ele é um judeu. Como que ele entra então? Como que eu vou provar isso para um povo que cria, né? Era um povo muito legalista, criam, né, muito na letra. Então, esse escritor vem trazer esse argumento que eu falei para os irmãos. Ele pega Melquisedeque, que apontava para Jesus, pega a história do sacerdócio, pega um salmo de Davi, Salmo 110, verso 4, um salmo muito importante, que é um salmo messiânico, também que fala do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Se o irmão puder lançar o Salmo 110, 4 aqui, só para a gente fundamentar. Então o escritor de Hebreus ele é muito meticuloso nas palavras, na sua argumentação. É cirúrgico. Por isso que eu falei no comecinho aqui, que esse livro de Hebreus, irmãos, todo advogado, juiz, jurista, assessor de promotor, todos deveriam ler e entender, porque é uma argumentação muito forte, muito linda, maravilhosa. Se você ler com esse entendimento, com essa visão, vai ser muito lindo. Salmo 110, verso 4. É muito interessante essa história. Então esse escritor vem mostrar o quê? Espera aí, para mim falar que Jesus é o nosso sumo sacerdote, para convencer esse povo, eu tenho que pegar algo que eles creem.
E ele vem mostrar o quê? Exatamente, olha só, olha só, nada mais, nada menos, esse escritor de Hebreus, ele pega quem? Pega Abraão, que o povo cria muito nele, pega Davi, e argumenta, olha só, está na lei, está na Bíblia dos Hebreus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Espera aí, está na Bíblia, como é que eu vou contra a Bíblia? Espera aí, está aqui, na sua Bíblia. É igual quando a gente vai pregar para alguns irmãos que creem na Bíblia, mas ainda não têm um despertamento. Mas está na Bíblia, ainda bem que ele crê na Bíblia, então é mais fácil você convencê-lo com o argumento que está na Bíblia. Então, olha só, na época da lei, a lei, qual era o propósito da lei? O propósito da lei, nós vemos o quê? Que era conduzir o povo até a Cristo Jesus. E a lei fez isso? A lei fez isso. A lei conduziu cada um, que estava ali seguindo a lei até Jesus. E ponto. O fim, o propósito da lei era Cristo Jesus. E ela conduziu. A lei, ela não salvava, mas apontava para o Salvador. A lei não curava, mas apontava para aquele que cura. Esse era o propósito da lei. A lei, eu gosto de comparar a lei com um termômetro. Quem é mãe que cuida do seu filhinho aí sabe muito bem como que funciona o termômetro. Quer entender a lei e a graça? Entenda um termômetro. Compreenda como um termômetro. Quando você coloca o termômetro no seu corpo, ele aponta o quê? A temperatura. Depois que ele aponta a temperatura, ele cura você? O termômetro cura, irmãos? Não. Ele mostrou que você está com febre. E o que vai curar? O remédio. A lei era isso, a lei apontava o seu defeito, apontava a sua causa, apontava a sua perdidão, mas ela não curava. Mas era importante? Sim ou não? A lei é importante? Sim, mas ela não é o remédio, ela não é aquele que cura, e Jesus não é o remédio, Jesus é o curador por completo. Nós estamos aqui curados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. É esse Jesus que cura, que salva, que é o nosso sumo sacerdote, nosso supra-sumo sacerdote, de uma ordem muito maior que a ordem de Levi, porque na ordem de Levi tinha lei, e a lei não vai resolver o problema, a lei vai expiar o problema, ela vai tampar por um momento. Era uma forma que os sacerdotes faziam, Imagina os irmãos se fosse na época de Moisés, a nossa igreja aqui. Você teria que vir aqui com o seu cordeirinho, você não tivesse muita condição, viria com uma pombinha, com uma rolinha, para fazer o sacrifício aqui. E os sacerdotes aqui, todos da classe eclesiástica aqui, que tem um cargo aqui de levita aqui na casa, teria que começar a degolar os animais, cortar o pescoço dos animais, e oferecerem holocausto, queimando lá fora do templo. E aqui em cima ninguém entraria senão o sumo sacerdote, que era estabelecido apenas entrar uma vez no ano, no dia 10 de julho ou do 7º mês, fazer a expiação universal do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar para fazer a expiação completa para o povo, a expiação universal para o povo, uma vez por ano. Olha como que era o sistema levítico. E aí vem Jesus, meus irmãos, quem está com a revista aí? É um detalhe que eu creio que a maioria não viu. Quem está com a revista, olha na capa da sua revista. O que tem na capa da sua revista? Quem pode falar o que tem na capa da sua revista? Olha na capa da revista. A primeira irmã que falou foi daqui. Quem que falou o véu rasgou? Foi a irmã lá atrás. Parabéns, irmã. Depois pode passar lá e eu pegar o seu kit. Irmãos, a capa da revista tem um véu rasgado. Por qual motivo esse véu se rasgou? Pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E esse véu, irmãos, aqui está um véu, passa a imagem, sim, lógico que nós entendemos aqui, mas o véu que foi rasgado, a espessura dele era quase 10 centímetros, desse véu que tinha no Santíssimo Lugar, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. E diz os grandes estudiosos que esse véu, para ser rasgado, poderia colocar 10 juntas de cavalo para um lado, 10 juntas de cavalo para o outro lado, puxando o véu que ele não se rasgava. E esse véu se rasgou de cima a baixo. Olha já um milagre acontecendo aí.
Foi importante esse véu se rasgar? Foi. Mas antes do véu se rasgar, rasgaram Jesus. Irmãos, Jesus foi tão cumpridor da lei, nos mínimos detalhes, que a lei mandava que os sacerdotes oferecessem sacrifício. E quem que crucificou Jesus? Por intermédio de quem que Jesus chegou a ser crucificado? Pelos sacerdotes. Nós lemos aqui, foi os fariseus, foram os anciãos, foram os doutores e mestres da lei. Ele cumpriu até isso, irmãos. Ele se jogou, ele foi o perfeito sacrifício, que o sacerdócio próprio o crucificou. Até nisso, nós vemos esse entregar de Jesus, essa perfeição no cumprimento da lei. Então a lei não foi abolida, ela foi completada, ela foi oficializada, ela foi realizada nos seus pormenores, porque ninguém teria condição de completar e cumprir a lei, a não ser o Salvador, o supra-sumo sacerdote, o perfeito e eterno que é Jesus. É esse Jesus que você serve, é esse Jesus que quando ele fala, está aqui Jesus, é esse Jesus que está aqui, que não precisamos de mais nada a não ser Jesus. O Jesus da Bíblia, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É esse Jesus, o verbo encarnado. O perfeito sacrifício eterno, não segundo a ordem de Levi. Que a ordem de Levi tinha prazo determinado, tinha fim. É igual você comprar um produto e ter a validade. A validade do sacerdote de Levi era a vinda de Jesus. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus. Então quando nós falamos que Jesus está aqui, irmãos, Ele está aqui. Ele está aqui, está do seu lado, nos seus problemas mais difíceis. Nas suas horas mais difíceis, Ele está com você. Nas suas horas mais fáceis, também está. É o nosso Deus que não nos abandona em condição alguma. Então o escritor de Hebreus, se os irmãos quando falar Hebreus, carta aos Hebreus, entendam isso, nós temos um sumo sacerdote, um supra-sumo sacerdote, que se compadece de nós nos mínimos detalhes. Talvez hoje, aqui você está bem, tudo bem, aqui é o nosso quartel-general, mas lá fora é o mundo real. Segunda-feira amanhã eu acordo 5h20 da manhã para ir trabalhar, e eu creio que junto comigo também vai um monte trabalhar amanhã. E tem lá o patrão meio chato esperando você, tem um projeto para fazer, tem um cliente para atender, tem alguma coisa para fazer, um filho para levar no médico, um filho reclamando, um filho assim. Jesus está lá amanhã também. Antes que houvesse dia, eu sou, disse Jesus. Ele está lá amanhã, vai estar lá depois, vai estar lá depois e vai estar lá depois. Isso é a provisão do Senhor. Isso é o nosso Jeová Jirê. Antes de Abraão oferecer Isaac, o cordeiro estava lá pronto já. É a provisão de Deus. É o nosso Deus. É o Deus que eu sirvo e que você serve. Então entender isso. Eu gosto muito, irmão. Eu sou muito sistemático e observador. Em todos os aspectos. O pastor André pregou aqui sobre Jesus andando, atravessando o mar da Galileia, indo para o outro lado. E perguntaram, né, quem é Jesus? Quem é este? Que o vento e o mar obedecem. Quem é este? Fizeram uma pergunta, quem é este? E o pastor André, sabiamente, nos levou a entender que até o gadareno respondeu. Este é quem? Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Engraçado que também no texto aqui tem, né? Abraão, servo do Deus Altíssimo. Lá o gadareno falou, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Olha só, quem é este? Quem é este? Ontem, no culto à tarde, o pastor perguntou, Jesus fez ali, né, testando na hora da prova, testando a sua didática, pergunta, quem dizem que eu sou? E aí um diz uma coisa, o outro diz outra coisa, e aí vem Pedro, tu és o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. E hoje, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta que eu deixo para você, mediante tudo que nós aprendemos até agora. Quem é Jesus para você? Quando nós entendemos quem é Jesus para nós, a nossa vida tem outro sentido. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
É o Jeová Jirê, o Jeová Tsebaô, é o Jeová Nissi. É tudo, irmãos. Tudo que você precisa está em Jesus. E o autor de Hebreus quer destacar isso. Não volta para o rudimento anterior. Não volta para os rudimentos antigos. Lá eram sombras. Era provisório. Agora é o real. Jesus chegou. É a graça. A lei cumpriu-se. Agora é a graça. Uma nova dispensação se abriu. É isso que o escritor quer falar. Chega. Paulo vai falar para os irmãos. A briga de Paulo foi essa. Os irmãos querendo voltar a algumas práticas judaizantes. Paulo, não. Chega. Você quer cumprir a lei? Então pode cumprir então. Só que da graça você caiu. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 fala isso. Quer cumprir a lei? Pode cumprir. 613 mandamentos ou leis. Ativas, né? Positivas e negativas. Pode, não pode. 613 pontos. Quer cumprir todo? Cumpre. Só que se você não cumprir uma vírgula, você é culpado de todos os outros. Vamos ficar com a graça? A graça é menos rigorosa? Não. Só que a graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Então nós não estamos aqui por mérito próprio, mas é pela graça de Deus. E a graça permanece sempre com Jesus, porque o sacrifício dele foi perfeito e eterno. Ancorados em Cristo, herdeiros das promessas. Deus não esquece do que ele fez com Jesus.